Queridos irmãos e queridas irmãs, a partir deste momento, nós daremos início à santa reunião desta noite. Reunião esta, irmãos, de oração, dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus. Por isso, cumprimento a todos os presentes com a paz do nosso Senhor Jesus, desejando, irmãos, que esta paz possa estar verdadeiramente em sua vida, na sua família. Também, irmãos, desejando que todos os irmãos assim sempre possam contar com as bênçãos preciosas da nossa bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, com as bênçãos também da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também as bênçãos do nosso querido e santo profeta Irmão Alto. Também, irmãos, quero estender meus cumprimentos aos nossos queridos amigos e irmãos internautas que estão conectados ou que irão se conectar logo mais neste canal aqui da congregação. Sejam muito bem-vindos e também possam estar conectados até o final dessa transmissão e assim também ter a oportunidade de alimentar o seu espírito, o seu coração e também louvar a Deus e os nossos santos. Queridos irmãos, aqui estamos então para participarmos juntos desta santa reunião. É um presente, irmãos, que Deus nos concede mais uma vez, porque cada dia que nós acordamos, Deus está dando uma nova oportunidade. Oportunidade essa para seus filhos assim se aperfeiçoarem ainda mais. E nós, apostólicos, que temos todos os ensinamentos, todos os ensinos deixados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Feliz e bem-aventurado é aquele irmão, aquela irmã, ou aquele que puder crer e também fazer a sua parte nesta Santa Igreja. E a presença dos irmãos a esta Santa Reunião, assim como nas demais reuniões da nossa Santa Igreja, é indispensável, porque é aqui, irmãos, que nós alimentamos o nosso espírito. É aqui que jorra a fonte da água da vida. Por isso, irmãos, que a partir deste momento, todos nós possamos estar verdadeiramente unidos numa só fé, num só coração, para que os santos, os anjos que já estão aqui presentes, possam conceder a bênção a todos os irmãos conforme os seus méritos e também conforme for da justiça do nosso Deus. Por isso, para nós então oficializar esta santa reunião, convido a todos, por gentileza, assim a se colocar em pé. E antes de nós fazer a oração, cantarmos todos juntos o hino de número 1 do nosso inário Igreja Forte. Todos em sentido de oração, olhos fechados para não se distraírem, cabeças curvadas em reverência aos santos e aos anjos que aqui estão, vamos orar. Ó poderoso e bondoso Deus, o nosso Pai eterno e Criador, graças nós te damos por nos conceder
junto ao seu divino Espírito Santo e ao seu amado Filho Jesus, mais esta oportunidade em que aqui nós nos reunimos como família apostólica, família em que fomos ensinados e preparados para hoje sermos uma luz a brilhar neste mundo e assim irradiar a paz e o amor do reino dos céus. Também graças te damos, ó bendita Mãe Virgem Maria Santíssima. Sabemos que a Senhora, ao lado da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, são rainhas celestiais, rainhas deste povo apostólico. Por isso louvamos e agradecemos a Senhora Santa Avó e a Senhora Bendita Mãe, Maria Santíssima, por tudo o que fizeram e fazem em favor desta igreja, individualmente e também na vida de cada filho e filha apostólica. Também a ti, ó Santo Primaz, irmão Aldo, honramos e agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, é o anjo de Deus entre nós. E também sabemos, e pelos olhos da fé, possamos sentir a tua presença nesta santa reunião, porque o Senhor aqui está presente, o Senhor está ao nosso lado, ao lado da Igreja Apostólica. Por isso agradecemos, ó Primaz irmão Aldo, também ao Senhor, por nos conceder esta oportunidade, por nos preparar, por estar segurando firme a nossa mão. Por isso aqui nós estamos hoje, em mais uma santa reunião, para ouvirmos palavras santas e sábias que irão alimentar o nosso espírito, irão nos dar ainda mais força para continuarmos a nossa caminhada nesta terra, assim honrar o nosso compromisso de sermos apostólicos até o dia em que Deus nos permitir. Santo profeta irmão Aldo, em tuas mãos eu entrego todos os trabalhos no decorrer desta santa reunião, o louvor, a adoração e também a oração dos seus filhos possa ultrapassar esse teto e assim chegar ao trono do nosso Deus como uma forma de gratidão por tudo que nós já recebemos do reino celestial. Querido profeta irmão Aldo, em tuas mãos está entregue esta santa reunião iniciada. Amém. Queridos irmãos, na sequência cantaremos o número 82 do Inário, ó Espírito Santo de Deus. Dia
foi sempre fiel, defendeu esta igreja com muita coragem, nos deu disciplina, nos deu santidade e hoje está na eternidade. O galardão de rainha, para sempre a famosa conquistou, mas continua a anunciar, orientando os
Que maravilha, irmãos, é ouvirmos hinos da nossa Santa Igreja, mensagens que nos consolam, mensagens que nos confortam e nos reanimam ainda mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, que faz parte do coral, da orquestra, ministério de regência, sempre cumpra o seu ministério com amor, sempre cante para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, porque o seu cantar, a sua voz, o seu dom está colaborando com a Santa Avó, está colaborando com o Santo Irmão Aldo para salvar almas. E nós sabemos que uma alma salva não há valor nesta terra que assim o pague. Agora os irmãos imaginem, através do seu dom, através do seu ministério de cantar, o ministério da música, o Senhor, a Senhora, você jovem, ajudar a Santa Avó, ajudar o Santo Irmão Aldo, colaborar com eles para eles salvarem almas, transformarem vidas. Com certeza o seu galardão, seus méritos diante de Deus está só aumentando. Por isso, obrigado pelo seu trabalho, em nome da Santa Avó e em nome do Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, na sequência então nós entraremos na parte da mensagem do boletim. Eu conto com a sua atenção, a sua reverência, para que nós possamos todos ouvir, entender e também compreender o que o nosso Santo Primaz nos diz através deste boletim. Mensagem do Santo Irmão Aldo para o Dia do Consolador, 26 de outubro. Ensinos do Santo Irmão Aldo, quando ainda estava fisicamente entre nós, publicados em boletins de nossa igreja, pois hoje ele reina junto com a Santa Avó Rosa nos céus, como santo pastor de nossas almas, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia e alcançarmos a eternidade. Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo. Amados irmãos e irmãs da Igreja Apostólica, estamos nos aproximando de uma data memorável para a nossa fé e para o reino dos céus, o dia 26 de outubro. Este dia marca a glorificação da Santa Avó Rosa, o início do meu ministério como sucessor e representante do Consolador, e o começo de um dos períodos mais importantes da obra de Deus e de Jesus Cristo aqui na terra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É uma citação do livro de São João, onde Jesus promete aos seus discípulos que após a sua partida, o Pai enviaria o Espírito da verdade, para estar com eles eternamente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este novo tempo é chamado, segundo a nossa doutrina, de a Era da Regeneração e do Consolador, período em que Deus Pai e Jesus, nosso Senhor, restauram todas as coisas concernentes à sua obra na terra. Por meio do Consolador, são restabelecidas as bases da lei divina, da doutrina santa e do perfeito conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. A missão do Consolador é de unir os santos dos céus com os filhos de Deus na terra, através de sua igreja, conforme a promessa de Jesus aos seus discípulos. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos de Deus. A Santa Avó Rosa recebeu de Deus o poder de comandar os santos e anjos em favor do seu povo. E eu, irmão Aldo, fui chamado para colaborar com ela nessa missão, guardando e protegendo os apostólicos fiéis.
para que alcancem a salvação de suas almas, tenham paz e vençam as lutas diárias. Tudo o que a Santa Avó Rosa prometeu realizar em favor do seu povo vem se cumprindo até hoje. Ela tem operado grandes milagres, livrando os fiéis de perigos e desastres, concedendo saúde, paz e felicidade a muitos lares. No entanto, se ela não pôde fazer ainda mais, é porque muitos não colaboraram como deveriam, tanto na parte material quanto na espiritual. Se todos se unissem mais, fossem mais fiéis, mais obedientes, mais pacientes, evitando erros, divisões e desentendimento, muito mais poderia ser feito em favor dos irmãos, em favor das famílias e da própria igreja. Se houvesse mais devoção, mais participação nas reuniões e esforço em melhor servir no ministério, a obra e o crescimento da igreja seriam ainda maiores. Mas a Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, mantemos viva a esperança e a confiança em nosso povo. Cremos que grandes vitórias ainda serão alcançadas em favor do reino dos céus e da nossa amada Igreja Apostólica. Portanto, estimados irmãos e irmãs, nós do Conselho Deliberativo, como direção atual da Igreja, compartilhamos desta mesma confiança. Ao ouvirem ou lerem esta mensagem, dediquem-se ainda mais à obra da Igreja, que é do reino dos céus, para que ela seja cada dia mais vitoriosa no cumprimento de seu sagrado ministério, salvar milhares e milhares de almas para o reino dos céus. Sejam fiéis, obedientes, participem das reuniões, cumpram seu ministério como servos consagrados e dedicados, e serão muito bem-aventurados em seu viver. Conforme nos ensina o apóstolo São Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Neste dia do Consolador, renovemos o nosso compromisso com a fé apostólica, que cada irmão apostólico se fortaleça na oração, nas mensagens do boletim e nas práticas dos ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nossas reuniões sejam momentos de comunhão, aprendizado e fortalecimento espiritual. A obra é santa, o ministério é divino e o chamado é urgente, que possamos, como igreja viva, corresponder ao amor e à dedicação dos céus com fidelidade, zelo e união. Amém. Prezados irmãos e irmãs, aqui está, portanto, a leitura desta mensagem. Como os irmãos acabaram de ler, são palavras do Santo Irmão Aldo, que em determinado tempo, no passado, assim ele nos enviou. E, irmãos, façamos uma reflexão neste momento. Sabemos que foi o conselho que editou e enviou essa mensagem, mas nós sabemos que somos guiados pelos céus, sabemos que é o Santo Irmão Aldo, que é a Santa Avó Rosa, que estão nos orientando e nos dirigindo. Então, se o conselho editou essa mensagem, procurou nos arquivos, editou a mesma e nos enviou, é porque nós precisávamos ou precisamos relembrar, é porque nós estamos precisando a fazer ainda mais por a obra apostólica. Sabemos, irmãos, que há muitos irmãos, graças a Deus, que são apostólicos verdadeiros. Há muitos irmãos e muitas irmãs que se doam pela igreja, que vestem a camisa e assim fazem o melhor por a igreja apostólica. Sabemos que cada dia que passa,
grandes vitórias são alcançadas. Sabemos que cada dia que passa, basta nós acessarmos o programa Hora Milagrosa, ouviremos, irmãos, muitos depoimentos de fé, muitos milagres que vários e vários irmãos têm alcançados em sua vida, e também de quando em quando o conselho manda em boletim oficial depoimentos de fé, provando que a Santa Avó Rosa está cumprindo a sua missão, está exercendo o seu poder na igreja, bem como o Santo Irmão Aldo também. Mas, irmãos, nós acabamos de ouvir que a Santa Avó Rosa, ela poderia ter feito mais. A Igreja Apostólica poderia estar mais adiante. Nós poderíamos ter recebido mais. E agora também, irmãos, paramos e façamos uma reflexão do nosso eu, do nosso cumprimento do nosso ministério, das nossas atitudes. Nesses dias, irmãos, em que estamos antecedendo o dia do Consolador e que também estamos próximo a alimentar o nosso espírito com o corpo e o sangue do nosso Mestre Jesus, será que eu estou apto a entrar nos céus hoje? Será que se minha hora chegar, que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas será que se a Santa Avó precisar do meu espírito lá nos céus, eu estou preparado? Os méritos que eu tenho é suficiente para eu entrar nos céus? Será que o cumprir do meu ministério está agradando a Santa Avó? Será que a minha frequência nas reuniões está sendo o máximo que eu posso nas minhas condições? Porque nós sabemos, irmãos, numa sala de aula, não interessa a idade, desde o prezinho até o ensino superior mais máximo que existe. Se eu faltar sem justificativa, eu posso reprovar pela quantidade de falta. Nós sabemos que em cada trabalho que nós formos exercer, tanto particular para nós ou prestar serviço para alguma empresa ou determinada pessoa, se eu faltar sem justificativa, aquele dia será descontado do meu salário, dos meus ganhos. E na igreja? Será que nós já paramos para pensar que a minha falta sem justificativa, eu também não posso receber nada? Sabemos que o nosso corpo humano, ele é material, está sujeito a cansaço, está sujeito às adversidades da vida, gripe, resfriado ou enfermidades, enfim, que às vezes impossibilita o irmão, a irmã, até mesmo o senhor jovem, você jovem, a frequentar uma reunião, a vir no ensaio. Sabemos que às vezes temos motivos ou compromissos particulares que não podemos adiar. Mas e se eu falto à igreja sem motivo nenhum? Simplesmente, às vezes eu estou cansado, ou às vezes recebi um convite de um colega, de um vizinho, de um familiar, ou até mesmo de outro irmão da igreja, para um evento ou coisa do tipo no horário da reunião. E simplesmente eu aceito e não venho à igreja. Será que essa reunião que eu deixei de vir, sem motivo justo, eu recebi algo naquele dia dos céus? Por que, irmãos, no trabalho nós nos esforçamos tanto para não faltar? Às vezes só faltamos na extrema necessidade, aí procuramos o médico, o hospital. Tem que ter o atestado, senão eu vou perder o dia. Hoje eu não posso ir na escola, eu tenho que ir no posto, no hospital, preciso de um atestado, senão eu vou ganhar falta. E por que na igreja qualquer motivo, não é todos, mas uma parte dos irmãos deixam de vir? É lógico que se eu estiver doente, não preciso ir consultar, pedir atestado para não vir na igreja. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles conhecem o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então, irmãos, nós devemos
meditar profundamente sobre o meu ministério, o seu, o nosso ministério, que primeiramente, irmãos, nós assumimos um ministério de ser apostólicos. E o apostólico fiel, ele vem à igreja, ele cumpre o ministério, seja na música, seja no servir ou no pregar. E aí nós paramos e ouvimos essas palavras do Santo Irmão Aldo, que nós podíamos, como igreja ou individualmente, ter recebido mais da Santa Avó, ter recebido mais do Santo Irmão Aldo. Quantas vezes nós passamos por aflições, quantas vezes nós passamos por dificuldades, clamamos, e a Santa Avó Rosa nos atende. Logicamente que muitas vezes nós temos méritos e a Santa Avó Rosa assim nos abençoa. Mas há aqueles momentos que nós somos agraciados pela misericórdia da Santa Avó. Às vezes nós não merecemos, mas a Santa Avó nos ajuda. Mas a Santa Avó, irmãos, ela exerce a sua misericórdia na vida do fiel apostólico, muitas vezes porque ela tem a esperança de no dia de amanhã nós nos arrependermos e melhorarmos a nossa conduta. Nós sabemos que a misericórdia ela não foi criada por Deus para o apostólico, mas sim para aquelas pessoas que não têm a oportunidade ou não tiveram de conhecer a Igreja Apostólica. Nós apostólicos, irmãos, fomos preparados, fomos ensinados por a Santa Avó, por o Santo Irmão Aldo, para nós termos méritos diante de Deus. Sabemos, irmãos, que muitos irmãos, talvez, que aqui estão presentes, já passaram por aqueles momentos que não deu tempo nem de clamar pelo Santo Irmão Aldo, mas foram livres de acidentes, de trânsito, de trabalho. Que nós sabemos as adversidades da vida, às vezes não dá tempo de nós lembrar do Santo Irmão Aldo, porque aconteceu em fração de milésimos de segundo. Mas o Santo Irmão Aldo está ali, nos livrou, nos honrou, nos deu a paz, nos deu a alegria. É muito bom, irmãos, nós recebermos bênçãos dos céus. É muito bom nós recebermos milagres na nossa vida. Mas às vezes, como eu disse, passamos por dificuldades na vida. Clamamos e ainda não recebemos. Às vezes o irmão ou a irmã está esperando aquele milagre para sarar aquela dor, para muitas vezes ter aquela oportunidade de emprego melhor, muitas vezes para passar num concurso e exercer um cargo e consequentemente ter um salário melhor, mas ainda não recebeu ou ainda não teve a oportunidade da aprovação. Mas às vezes, ora, pede. Nós sabemos também que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Em mensagens recentes, o Conselho publicou aquela mensagem sobre o poder da oração, ali explicando tudo sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. Mas aí às vezes chega o momento ou o dia da reunião e um simples motivo nos tirou de aqui estar presente. E às vezes, irmãos, aquela bênção que eu tanto pedi a Santa Avó na reunião de oração, como um exemplo, às vezes a Santa Avó escalou um anjo, um santo, vai lá e dá a benção tal a tal irmão. Aí inicia a reunião, o anjo vem, chega, vai abençoar, dar a benção ao irmão, o irmão não está presente. E não veio na igreja por um simples motivo. Será que esse irmão ou essa irmã vai receber aquela bênção? Será que o anjo vai sair da igreja e vai lá onde o irmão está e abençoar, sendo que o irmão poderia estar na igreja, na reunião, poderia estar cantando, poderia estar servindo, mas às vezes está lá no sofá da sua casa. Eu não vou hoje, estou cansado, vou assistir online. É muito bom nós assistir às reuniões online no conforto dos nossos lares. Mas, se nós temos a oportunidade de estar presente, a Santa Avó Rosa nos cobra, o Santo Irmão Aldo da mesma forma. E isso, irmãos, em todos os sentidos da nossa vida. Na obediência à doutrina, na obediência à disciplina, no perdoar o nosso irmão,
no vigiar, no orar? Será que eu estou orando regularmente? Será que eu estou agradecendo a Deus por tudo que eu já tenho na minha vida? Ou será que ainda eu só sei pedir? Será que ainda eu quero mais? Então, irmãos, como eu disse, principalmente nesses dias que nós estamos antecedendo o dia do Consolador, vamos nos unir mais, vamos nos entregar mais a Santa Avó Rosa. Eu não estou dizendo que os irmãos não estão unidos, eu não estou dizendo que os irmãos não estão se entregando a Santa Avó, mas, irmãos, é uma reflexão a todos nós, a toda a família apostólica. Nós precisamos evoluir constantemente, nós precisamos fazer melhor constantemente. Tem um hino do coral que diz: a Santa Avó, ou Deus, prova a nossa vida inteira, os atos que na terra nós praticamos, para no céu nos dar o lugar que mereçamos. E agora nós paramos e pensamos, também poderia ser: Deus prova a nossa vida inteira, os atos que nós praticamos, para ainda na terra nos dar o que nós precisamos. Será que as minhas atitudes aqui como pessoa, as minhas obras, está dando a oportunidade do Santo Irmão Aldo estar ao meu lado? Santa Avó Rosa, irmãos, prometeu que no nosso lar ela iria ou irá, mas tem que ser um lar consagrado. E para mim ter o meu lar consagrado, eu tenho que estar consagrado. Eu tenho que ser apostólico, eu tenho que dar exemplo. E aí entra, irmãos, a consagração, aí entra a vigilância. Nós, como igreja, palavras do Santo Irmão Aldo, poderia estarmos recebendo ainda mais. Mas às vezes, irmãos, não é culpa da maioria dos irmãos. Às vezes é a minoria que ainda está, digamos assim, ainda não está acompanhando a evolução da fé, ainda não está acompanhando a evolução no sentido espiritual. E às vezes, irmãos, é simples detalhes. Às vezes a Santa Avó está do nosso lado, esperando nós clamar, esperando nós nos entregarmos a ela. E nós não nos entregamos. Nós não damos possibilidade a Santa Avó de mudar os nossos pensamentos ou buscarmos nós mesmos reconhecer as nossas fraquezas. Quando, irmãos, nós pensamos ou ouvimos a palavra vício, automaticamente nós pensamos no vício de beber, no vício de fumar, ou no vício de drogas e entorpecentes, como infelizmente há no mundo. Mas, irmãos, às vezes a palavra vício, ela vai muito mais que isso. Às vezes eu tenho o vício de apontar o erro do meu irmão, às vezes eu tenho um vício de falar mal do outro irmão, às vezes eu tenho o vício de ficar no celular. Sabemos que hoje em dia, na era digital, estamos a 1, 2 cliques de qualquer coisa, para nós vermos, para nós escutarmos. E às vezes estamos tão acostumados com a rotina, tão acostumados com o que o mundo oferece, que deixamos nos levar, somos influenciados. E aí também entra o vício em assistir coisas que não agrada a Deus. Às vezes estamos no nosso momento de lazer, momento de descanso, e ali estamos vendo vídeos, rolando a tela, vendo vídeos que não agrega nada no apostólico, não agrega nada no irmão ou na irmã. E ainda há aqueles que, infelizmente, têm vícios de assistir filmes, vícios de assistir séries e outros programas, por aí vai. E aí nós ouvimos o irmão Aldo dizer: Santa Avó poderia ter feito mais, mas ainda nós não nos entregamos perfeitamente a ela. Será que não é esse detalhe, irmãos, que está impedindo a Santa Avó a fazer mais na minha vida? Será que não é o celular que está distanciando eu da Santa Avó lá na minha casa?
E isso, irmãos, nós temos que parar e analisar a nossa vida, o nosso proceder. Será que não é a saia curta que está impedindo a Santa Avó Rosa de me dar aquilo que eu preciso? Será que não é a maquiagem? Será que não é a pintura nas unhas? Será que não é a calça colada? Será que não é o cavanhaque? Será que não é a barba? E tudo isso, irmãos, os dias vai passando, os tempos vão passando tão depressa e nós estamos tão desligados espiritualmente, ou alguns ainda estão. E aí o irmão Aldo fala novamente, a Santa Avó Rosa poderia ter feito mais por os irmãos, a Santa Avó Rosa poderia ter feito mais por a igreja. Irmãos, é hora de todos nós nos unirmos mais, ombro a ombro, lado a lado. Certa vez o Santo Irmão Aldo disse, até aqui está bom, mas daqui para melhor. Então não vamos achar que o que eu estou fazendo já está bom. Se o irmão é obediente, é consagrado, se o irmão vem na igreja por amor, se esforce ainda mais, porque o inimigo, irmãos, a partir do momento que ele vê o apostólico dando frutos para a Santa Avó, dando frutos para o irmão Aldo, ele vai agir. Ele não vai ficar parado vendo o Senhor ajudar a Santa Avó a salvar almas. E às vezes ele lança a dúvida, às vezes ele lança um mau pensamento, às vezes ele lança uma canseira para o Senhor não vir na igreja. Às vezes ele lança qualquer coisinha no ensaio para o irmão se sentir magoado e dizer, hoje eu não vou cantar. Eu vou parar de cantar. Eu não rejo mais porque aconteceu isso, isso e aquilo. Eu não vou mais pegar a escala porque está acontecendo isso. Eu vou parar de ajudar na limpeza porque tem esse irmão, aquela irmã que faz isso, faz aquilo. E às vezes é coisa que o inimigo influenciou na minha cabeça, porque eu estava dando frutos, porque eu estava se consagrando a cada dia. Então, irmãos, vamos nos entregar à Santa Avó e vamos lembrar de tudo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, dos exemplos da sua vida e das suas obras, para que nós sejamos luz, para que nós possamos, irmãos, através da Santa Avó Rosa, que nós ouvimos na mensagem do boletim, que a missão do Consolador é de unir os santos dos céus com os filhos da terra. Vamos permitir que nós possamos alcançar esse mérito da Santa Avó Rosa, manter os anjos unidos a nós, mantermos os santos unidos a nós. Se assim nós fazermos, continuaremos ainda mais tendo vitórias, continuaremos ainda mais levando o nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo a muitos lares. Quantos irmãos que estão presentes, quantas irmãs que não eram para mais estar vivo, mas a Santa Avó Rosa te deu a vida, o Santo Irmão Aldo te deu a alegria, a paz, te devolveu o seu filho, te devolveu a sua família, te deu um emprego bom, te deu uma oportunidade, uma carreira maravilhosa, te deu um ministério glorioso. Então, irmãos, saibamos agradecer mais, saibamos pedir mais espiritualmente, porque o materialismo é consequência se nós fazermos a coisa certa. Por isso, irmãos, com muita alegria em meu coração, deixo essas palavras aos seus corações, porque serviu não só para os irmãos, mas para mim também, porque todos nós estamos a cada dia subindo os degraus da santidade. A santidade não vem do dia para a noite, mas ela é um processo, e a cada dia nós precisamos buscar. Como uma planta, se nós deixarmos uma planta 2, 3 dias sem água, as suas folhas começarão a amarelar, vai murchando, quando vê, morreu a raiz. A nossa fé é a mesma coisa. Se nós ficarmos, irmãos, uma reunião sem vir, 2 reuniões, 3 reuniões sem vir por qualquer motivo, a nossa fé automaticamente ela vai murchando. Se eu deixar de vir no coral, no ensaio, hoje, amanhã, depois, daqui a pouco eu não tenho mais vontade, eu acho que aquilo não me serve mais, e assim por diante. Então, irmãos, se esforcem, venham à igreja,
se esforcem, obedeçam com amor, façam suas ofertas regularmente e que a Santa Avó possa te dar ainda muito mais de tudo aquilo que o Senhor, a Senhora, você jovem já recebeu. E que a Santa Avó possa, no dia 26 de outubro, receber do Senhor, da Senhora, flores gloriosas como presente de gratidão. Se entregamos ainda mais à Santa Avó e possamos receber as virtudes do corpo e do sangue do nosso Mestre Jesus na Santa Comunhão de domingo. Queridos irmãos, estamos nos aproximando então da parte final da nossa Santa Reunião, onde nós iremos fazer a oração individual. Um momento oportuno, irmãos, um momento sagrado. Então ore com amor, peça sabedoria para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, e eles terão o prazer de assim abençoarem cada um de nós. Para mim, irmãos, foi motivo de muita alegria retornar aqui nesta congregação, rever os irmãos e assim juntos nós unidos participar dessa Santa Reunião. Uma frequência muito boa para um dia de meio de semana. Isso prova que os irmãos estão cumprindo o seu ministério, estão cumprindo e frequentando as reuniões. Não deixem o inimigo esfriar ou tirar isso do Senhor, da Senhora, mas deixe a Santa Avó Rosa te usar e assim, através dos seus frutos, aumentar o teu galardão lá nos céus. Queridos irmãos, por gentileza, convido a todos a colocar-se em pé e assim, antes de nós fazermos a oração individual, cantaremos o hino do Inário de número 98, Jesus e o Espírito Consolador. Que todos nós possamos fazer as nossas orações. Amém. E antes de nós passarmos à oração final, iremos cantar também todos juntos o hino de número 175, Toda a Nossa Gratidão. Amém. Irmãos, mais uma vez,
do fundo do meu coração, com muito amor, agradeço a sua presença. Em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó, agradeço meus colegas pastores presentes, aos diáconos, diaconisas, a todos os membros pela sua presença, pelo seu esforço, pela sua ajuda, e mais uma vez aos irmãos e irmãs do coral, músicos, regentes e sua equipe. Também quero agradecer aos irmãos da transmissão pelo seu belo e importante trabalho prestado, e que a Santa Avó mais uma vez possa retribuir em dobro na sua vida tudo o que o Senhor, a Senhora, tudo o que você jovem tem feito em favor desta Santa Igreja. Então vamos orar e finalizar esta linda e santa reunião. Graças nós te damos, ó Senhor Deus, porque não encontramos palavras para expressar a nossa gratidão e o nosso amor ao seu divino Espírito Santo, ao Senhor Deus e também ao Mestre Jesus, porque sabemos que aqui nós estamos graças ao seu imenso e profundo amor, graças a nos ter dado a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo em nossos dias. E assim estamos vivendo na era do Consolador, na era da regeneração. Que nós possamos a cada dia regenerarmos a nossa fé, deixarmos muitas vezes aquelas coisinhas que estão nos atrapalhando, que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo possam continuar nos dando ainda mais sabedoria e assim nós podermos ser melhores a cada dia. Santa Avó Rosa, neste momento eu rogo as suas bênçãos a todos os irmãos e irmãs que estão orando neste momento e também aos irmãos internautas e amigos que estão conectados. Santa Avó Rosa possa abençoar a cada um deles e assim eles terem as suas vidas ainda melhores, alcançarem mais vitórias. Mãe Virgem Maria Santíssima, nos cubra com teu manto sagrado neste momento, fortaleça e dê coragem, ânimo, bom entendimento às mamães, aos papais, para que eles possam ter sabedoria, buscar na Senhora e assim saber criar seus filhinhos com amor, com dignidade, sempre honrando o seu nome, ó Mãe Virgem Maria Santíssima. Santa Avó Rosa também, estenda suas mãos e nos dê a sua bênção. Abençoe aqueles irmãos e irmãs de mais idade que talvez as suas vidas já estão tomadas pelas canseiras, pelas adversidades que os corpos estão passando, porque o nosso corpo é material e estamos sujeitos ao cansaço e ao desgaste. Santa Avó Rosa, fortaleça a vida deles, a saúde, de ânimo, de coragem. E também, ó Santo Irmão Aldo, nos derrame a sua bênção. Estenda a sua mão àqueles irmãos ou irmãs que talvez estejam passando por lutas, estejam tentando superar perdas de algum familiar. Que o Senhor possa restabelecer a vida deles com ânimo, com coragem, com fé, e assim seguir todos nós unidos como uma família só, famílias do Senhor, ó primaz, rumo à nossa grande vitória final, que só Deus e os céus assim o sabem. Também, ó primaz Irmão Aldo, rogo as suas bênçãos aos nomes que estão na caixa de oração. Dê a eles, ó primaz, segundo os méritos deles, e também conforme a vontade e justiça do nosso Deus. Também eu lembro, Santo Irmão Aldo, aqueles irmãos ou irmã que aqui não puderam estar hoje presente por motivo justo. O Senhor sabe e conhece a vida e o coração deles, e se assim merecerem também, neste momento, abençoe a todos eles. Enfim, ó Santo Irmão Aldo, ó Santa Avó Rosa, eu me despeço dos meus irmãos para que todos eles voltem em paz, em segurança aos seus lares, e ao saírem por a porta do templo, todos possam sair melhores do que quando aqui entraram, melhores na sabedoria, renovados na fé, na confiança, na coragem. E assim, primaz Irmão Aldo, seguimos firmes e alegres, contando com a sua bênção, a sua proteção. Então em suas mãos eu entrego esta reunião de oração encerrada. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.